Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e neste vídeo quero falar com vocês sobre os laterais do Santos, porque temos alguns jogadores que podem deixar o Santos para a próxima temporada e isso, de uma certa forma, traz um problema. O Santos, que ainda está um pouco lento nas contratações, teria que avançar nas contratações de laterais, tanto laterais direitos como laterais esquerdos, ou acabar pegando os meninos que vão, inclusive, disputar a copinha deste ano, né, para ingressar ao time principal. Então, vamos falar sobre esse cenário e principalmente também sobre o interesse do Juventude no lateral esquerdo Moraes. Leio para vocês a matéria do Globoesporte.com que diz o seguinte: Juventude tem interesse na contratação do lateral esquerdo Moraes do Santos, com a necessidade de contratar um jogador para disputar a posição de titular com o experiente William Matheus. O Juventude tem interesse no lateral esquerdo Moraes, que atualmente defende o Santos. Emprestado pelo Atlético Goianiense, o atleta possui vínculo com o clube paulista até 30 de abril. O jogador de 24 anos não conseguiu ter uma sequência de jogos com a camisa do Peixe durante a última temporada. No total, atuou por 15 partidas. No vínculo de empréstimo, o Atlético Goianiense deixou o valor de compra fixado em 1 milhão de euros, cerca de 6,5 milhões na cotação atual. A quantia é considerada muito alta pela diretoria santista, que já manifestou a intenção de não efetuar a compra do jogador, mas também não deve liberá-lo antes da pré-temporada. Então vamos comentar primeiro aqui sobre o Moraes. Eu acho que é um jogador jovem, tem 24 anos. O Santos poderia até mesmo conversar com o Atlético Goianiense para tentar estender esse empréstimo, pelo menos, sei lá, até o final de 2022 ou algo do tipo. Não sei qual que é o interesse do Atlético Goianiense, se quer repassar o atleta para outro time, não sei se o Juventude pensa em comprar o jogador, se quer também um empréstimo. Penso que estamos no momento do Santos que os laterais devem ser utilizados para a próxima temporada, principalmente com o fim do esquema de 3 zagueiros. Um dos motivos pelo qual o Moraes não estava jogando no Santos, primeiro era o Felipe Jonathan. Quando o Santos atuava com laterais, o Felipe Jonathan era o titular do time santista pela lateral esquerda. Depois, o Santos passou a jogar com alas. Então, o Lucas Braga assumiu ali a posição, né? E de uma certa forma fez até bons jogos no finalzinho da reta final do Campeonato Brasileiro. Agora, o Felipe Jonathan, uma primeira pergunta: vai continuar no Santos? A gente sempre fala aqui que Marinho e Felipe Jonathan são dois atletas do Santos que possivelmente vão receber propostas e o Santos não deve fazer jogo duro para liberá-los. A gente sempre fala aqui sobre a meta que o Santos tem de conseguir dinheiros, né, de valores federativos, ou seja, venda de atletas. Então, precisa quase 80 milhões, né, 76 milhões para ser mais exata, em venda de jogadores. Então, precisa de lateral esquerdo e lateral direito. Lateral direito, o Santos perdeu o Pará. Tem o Madison, que também pode estar de saída, né? Daqui a pouquinho a gente fala. Mas falando especialmente do Moraes, não seria interessante o Santos conversar com o Atlético Goianiense? Olha, tem como deixar ele aqui até o final do ano, por empréstimo? Depois a gente tenta negociar, caso, né, uma compra fixada, enfim. Mas eu acho que pelo mercado, pela dificuldade que o Santos está de conseguir contratações, de liberar o Moraes, tá? Acho que dá para fazer um certo esforço para tentar manter o atleta, pelo menos por empréstimo. Contratação, sendo bem sincera aqui, acho muito difícil. Acho muito difícil. E com todo respeito ao Juventude, mas eu acho que a vitrine de você jogar no Santos é muito maior. Então, acho que o Santos também pode chegar para o Atlético Goianiense e falar: olha, ele terá mais oportunidades em 2022, pode aparecer mais, principalmente com uma venda do Felipe Jonathan, ou até mesmo o Felipe Jonathan atuando como meia. Então, essa informação em relação ao lateral esquerdo Moraes. E aí, temos aqui uma matéria da UOL que fala o seguinte: Santos vê sondagens por Madison e tem dificuldade para achar lateral direito. O Santos tem dificuldades para encontrar laterais direitos no mercado.
Vários jogadores são analisados e descartados, seja por valores envolvidos ou parecer negativo do departamento de inteligência. Para piorar a situação, o Peixe pode precisar de 2 jogadores para a posição. Pará rescindiu amigavelmente e foi para o Cruzeiro. E o titular Madison tem sondagens da Série A e do exterior. Como o Madison teve problemas físicos nesta temporada, o Santos não descarta negociá-lo. Para isso, teria que achar 2 alas. Sandro, do Sub-20, pode ser uma opção para compor o elenco. Daniel Guedes retornou de empréstimo ao Fortaleza e é avaliado, mas divide opiniões. Inclusive, o Daniel Guedes ele tem contrato para se encerrar. Se não me engano, tem mais 6 meses aí de contrato. Madison teve uma inflamação no pubis e perdeu 23 dos 70 jogos do Peixe na temporada. Mesmo assim, ele foi decisivo ofensivamente e fez 3 gols, além de 3 assistências no Campeonato Brasileiro. Carille tem dúvidas sobre a utilização de Madison no esquema com 2 zagueiros. Forte no ataque, o ala se deu bem no 3-5-2 do Peixe, mas a comissão técnica planeja o Santos no 4-3-3 ou no 4-1-4-1 em 2022. Na esquerda, Carille entende que Felipe Jonathan pode atuar bem na linha de 4, como ocorreu sob o comando de Cuca em 2020. Uma das alternativas pode ser Moraes e Lucas Pires, de 20 anos, pode subir da base. Então, o Santos tem algumas incógnitas aí em relação aos seus laterais. Felipe Jonathan vai jogar como lateral? Se sim, não vai ser vendido? Né? A gente sempre fala, o Felipe Jonathan, quando tá bem, quando tá mal, sempre tem sondagem de algum time. Pode ser também um jogador que pode ser envolvido em moeda de troca. Enfim, né? O Santos não tem dinheiro para ir ao mercado e esbanjar. Então, às vezes, né, oferecer algum atleta com moeda de troca pode ser um caminho interessante. Então, não cravaria que Felipe Jonathan fica no Santos para a próxima temporada. Ou a totalidade dela, né? Pode jogar o primeiro semestre. Enfim, a questão do Madison é a mesma coisa. E o Madison não é nem só pelo interesse de outros clubes, mas também a questão física. Né? Não dá para contar com o Madison, infelizmente, a temporada toda. É um jogador que eu gosto bastante, eu acho que ofensivamente ele entrega muito ao time, é um jogador rápido, principalmente visando o contra-ataque, tem um bom posicionamento ofensivo, inclusive faz gols de cabeça, enfim. Defensivamente, o Madison deixa um pouco a desejar, né? É bem verdade, assim como o próprio Felipe Jonathan, enfim. Mas o Santos precisa pensar. Sendo assim, bem otimista, pelo menos uns 3 laterais o Santos precisa encontrar aí para 2022. Se esses 3 laterais vão sair da base ou se o Santos vai encontrar no mercado, aí eu já não sei. Mas eu sempre falo aqui, classifico as laterais do Santos, direita e esquerda, como as prioridades do Santos para se reforçar. Além do meio-campo também. Mas eu vejo os laterais, principalmente com esse quebra-cabeça, né, com essas incertezas de será que o Madison fica, será que o Felipe Jonathan fica, o Moraes, será que o Santos vai liberar antes? Será que vai tentar estender o empréstimo do atleta? Enfim, algumas incógnitas que o Santos precisa resolver. E eu quero a opinião de vocês, tá? Se você liberaria o Moraes antes, né, já com esse interesse do Juventude, se tentaria estender o contrato dele, a questão do Madison, se libera também, dependendo da proposta, Felipe Jonathan como meia, como lateral, enfim, sobre tudo isso que a gente comentou aqui, quero saber a sua opinião nos comentários. Não se esquece de deixar o like, que ajuda demais na divulgação deste vídeo e também no canal, né, como um todo, e se inscreve para você não perder nenhum conteúdo de Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês. Vou deixar aqui outras opções de vídeos também, tá? Para você maratonar aí e ficar bem informado de Santos. Mais um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.